Saudações, votos de uma boa tarde de domingo. Cá estamos nós de regresso para esta que é a primeira edição do ano de 2026 do Selo Cultural aos domingos neste seu canal de televisão. Estamos a levar até si a edição referente ao dia 4 de janeiro, um dia importante para a história do nosso país. Hoje celebra-se o Dia dos Mártires da Baixa de Cassange, um momento histórico que desencadeou outros fatores que ajudaram, sim, com que atingíssemos o marco mais importante, a nossa independência. Mas isto e outros assuntos serão temas que vão merecer destaque nesta edição do seu Selo Cultural. Vamos conhecer o contexto histórico do dia que hoje se comemora. Já lá vão 65 anos desde que aconteceu a revolta da Baixa de Cassange. Milhares de pessoas foram trucidadas pelo exército colonial português. Os trabalhadores da Cotonang reivindicavam as condições pouco dignas para o trabalho de produção e colheita de algodão. A região abarcava os municípios de Carrombo, Marimba, Cunda de Abás, Quela e Massango. O massacre tem uma forte vertente histórica e cultural. Eis alguns aspectos culturais que saltam à vista. Opressão colonial, devido à imposição de um modus vivendi ocidental aos trabalhadores. Segundo, exploração esclavagista. Terceiro, martirização dos nossos ancestrais. Quarto, a luta pela liberdade e essência cultural. Quinto, memória nacional ancestral e cá. Sexto, a língua. As populações eram forçadas a falar português, língua dos opressores, em detrimento das nossas línguas nacionais. O que, no ponto de vista de historiadores e pesquisadores, terá retardado a revolta da Baixa de Cassange. Outra questão cultural que se pode retirar do trágico acontecimento é a componente literária. Vários homens das letras inspiraram-se na revolta dos agricultores da Cotonang e criaram obras. O poeta Carlos Pedro escreveu Minutos de História. O autor fala sobre a importância do ocorrido, ainda na era colonial. Outros escritores também apresentaram em livros e crônicas, em jornais, tudo o que se passou em Teca de Aquinda, onde estão enterrados os mártires da região da Baixa de Cassange, província de Malange. É o caso de Aida Frondal, que colocou à disposição dos leitores Algodão e Revolta, em 1999. Baixa de Cassange, prenúncio de uma luta armada, de Anabela Silva, é também uma obra que revela dados investigados sobre o trágico acontecimento naquela localidade de Angola. O livro foi lançado em 2013. A influência da Baixa de Cassange na independência, de Cândido João Cicato, escrita em 2020. Já Antônio Pires Nunes escreveu em 2005 da Baixa de Cassange a Nambuangongo. Giselda Brito Silva publicou textos com o título As Revoltas da Baixa de Cassange e o Direito à Memória nas Lutas de Libertação de Angola, no ano de 2021. E é para olhar para a vertente histórica-cultural da Baixa de Cassange que hoje em estúdio eu tenho comigo como convidado o historiador Fernando Bambi. Boa tarde e bem-vindo ao Selo Cultural. Boa tarde, Rosa Lemos. Obrigado pelo convite e quero estender aqui a minha saudação a todos os telespectadores dessa magnífica casa de televisão. Vamos então olhar para esta data muito importante que hoje se celebra, já lá vão 65 anos do massacre da Baixa de Cassange. Historiador, como é que era a vida das comunidades da Baixa de Cassange antes dos acontecimentos? Ora, a Rosa disse muito bem que é uma data bastante importante e concomitantemente a peça que foi passada antes da nossa fala, trouxe já à tona alguns elementos relevantes que ajudam-nos a compreender, não é, neste facto histórico, mas para responder de forma objetiva o questionamento que me faz, devo dizer, qual era a vida dos habitantes da Baixa de Cassange? Bem, permita-me primeiro fazer um recuo histórico, porque a peça fez referência de alguns municípios que hoje, em termos administrativos, fazem parte da província de Malange e alguns da província das Lundas, mas
antes de nós termos essa configuração administrativa, essa região que é considerada como Baixa de Cassange fez parte de um dos importantes estados pré-coloniais que foi fundado por volta de 1620, em pleno século XVII. Estamos a nos referir do Reino de Cassange. Este Reino de Cassange, que foi um dos estados muito importante que se caracterizou pelo seu poderio militar, não é? Rivalizava as suas ações com um outro estado muito bem próximo aí, que era o estado da Matamba, o Reino da Matamba, não é? Que na prática formavam 3 dos estados constituídos pelos ambundos, a começar pelo Reino do Ndongo, o Reino de Cassange e o Reino da Matamba. Certo. Então, como pode-se perceber, esses estados rotulados como pré-coloniais, não é, tinham uma vida baseada em quase todos os princípios endógenos da vida africana, não é, porque eles se desenvolveram, emergiram e se desenvolveram, não é, no período anterior à presença portuguesa. Claro que já com o advento da presença portuguesa na região, esses estados passaram a conhecer alguma influência portuguesa com intervenções, ou seja, se podemos assim dizer, com ingerência na sua vida política, econômica e sociocultural, o que, de facto, vai provocar desde já as primeiras manifestações de resistência que a história resista, não é? Isto antes do período da colonização, na medida em que essas comunidades entendiam que a presença portuguesa na região iria pôr em causa aquilo que tinha a ver com a sua soberania territorial, mas, sobretudo, com a sua soberania cultural. Claro que daí que essas populações resistiram contra as autoridades portuguesas, mas, como nós sabemos, houve um contexto que permitiu com que todas essas resistências pudessem serem vencidas e assim não só a região, mas todo o espaço territorial que corresponde à República de Angola ter sido ocupado e submetido à dominação colonial. É exatamente a partir desse marco da dominação colonial que nós vamos ter mudanças muito profundas nas estruturas dessas populações. Primeiro é que essas populações tinham formas políticas apropriadas, com autoridades que exerciam o poder, não é? Usando princípios africanos e símbolos africanos, mas aqui a destacar fundamentalmente o contexto econômico que de facto vai trazer para a região aquilo que nós vamos considerar os fatores da conflitualidade. E aqui queremos destacar, sobretudo, não é, a emergência do período da exploração capitalista de Angola, em que os governadores da Angola colonial, particularmente José Ribeiro Norton de Matos e Paiva Coceiro, estes vão produzir alguns instrumentos jurídicos legais para obrigar o cultivo daquilo que eram chamados de produtos exportáveis em determinadas regiões de Angola, não é? É assim que, sobretudo, a região noroeste, onde se encontrava, nordeste, onde se encontrava a Baixa de Cassange, tinha por obrigação legal, não é, o cultivo do sisal, mas sobretudo o cultivo, não é, do algodão. Algumas regiões, como o caso as regiões do Maza Norte, a exemplo da província do Uíge e Kwanza Norte, essas tinham a obrigatoriedade de produzir o café e assim sucessivamente, não é? Houve uma distribuição
de cultivos, daqueles que eram os cultivos que, em termos econômicos, poderiam dar maior estabilidade econômica para Portugal. Então, na Baixa de Cassange, dadas as condições propícias que as suas terras apresentavam, não é? Foi implementado o cultivo do algodão. Claro que esse cultivo do algodão que vai servir o barril de pólvora na mudança, sobretudo na deterioração das relações entre colonizadores e colonizados daquela época. Porque, como pode perceber, Rosa, o algodão é um cultivo industrial, é um produto que não é comestível, mas as suas populações estavam obrigadas a produzir este produto quase que ao longo do ano. E obrigados a mecanismos de exploração dos mais precários. Entretanto, se as comunidades tinham a obrigatoriedade de cultivar o algodão, claro que havia outras carências, significa dizer que não tinham espaço suficiente para que eles pudessem cultivar aqueles que seriam os produtos da cesta básica, que serviriam para a alimentação diária. Que eram os produtos agrícolas, que era a base principal. Exatamente, do cultivo a base da população principal da alimentação. Antes desta imposição, né? Exatamente. Entretanto, este cultivo vai criar situações muito dificílimas na vida das comunidades, porque essas comunidades vão ser obrigadas a consumir produtos importados de Portugal. Entretanto, os proventos advindos do cultivo do algodão eram irrisórios, até porque a Cotonang, que era a empresa que detinha os direitos do cultivo do algodão naquela zona, não é? Pagava a preços que praticamente eram inaceitáveis. E claro que isso criava uma grande dificuldade para a sobrevivência das populações, que passaram a ver esse mecanismo de exploração como um mecanismo que praticamente poderia conduzir a médio prazo, não é, a uma deterioração gravíssima da condição social dessas comunidades. Historiador Fernando, vai continuar com essa abordagem, mas vamos ainda olhar para aquele que era o contexto cultural que se vivia na época. De que maneira este contexto cultural, a nível das comunidades da Baixa de Cassange, também influenciou a forma como se desencadeou depois a revolta? Pois, Rosa, aqui a componente cultural é um dos elementos muito importantes. Aliás, sempre que se fala de colonização, há três elementos que sobressaem. Existe a dominação política, a dominação econômica e a dominação cultural. E é fundamentalmente pela dominação cultural que as políticas coloniais acabam por se consolidar. Se não vejamos, as comunidades da Baixa de Cassange tinham os seus valores culturais inspirados na ancestralidade, na medida em que na região existiram, ou seja, as comunidades herdaram dos seus antepassados valores culturais que foram transmitidos de geração para geração através da oralidade. E esses valores culturais eram, de facto, mantidos e conservados. Mas, como sabe que o período de dominação colonial trouxe concomitantemente instrumentos repressores, não é? Intimidatórios para a prática dos próprios valores endógenos, da cultura endógena. E aqui ressaltar, porque um dos graves erros do colonialismo no plano cultural foi, de facto, de ter considerado que os povos africanos eram povos sem cultura. E, claro, sendo povos sem cultura, esses povos estavam obrigados, não é, a assimilar todos os valores culturais impostos pelo opressor.
E claro que o que não é verdade, não é? Temos plena consciência que as sociedades africanas, e particularmente as da Baixa de Cassange, tinham os seus valores, inclusive as suas crenças, e para falar inclusive de crenças, não é? A memória histórica considera inclusive de que esses atos protagonizados, esses atos de coragem protagonizados pelos mártires da Baixa de Cassange terem sido inspirados por crenças esotéricas, sobretudo que davam ou transmitiam a questão da invulnerabilidade das suas populações num eventual confronto militar com as autoridades portuguesas. Há também um elemento cultural que é muito conhecido, chamado culto da Maria, que na verdade é um culto que foi praticamente importado, não é? Ou teve as suas raízes na República Democrática do Congo, então Congo Leopoldville, pelo qual também, por intermédio desse culto, as pessoas eram preparadas, não é? E ganhavam aquela sagacidade, aquela crença de que as balas inimigas iam fazer ricochete. Exatamente, iam fazer ricochete. Então, são esse conjunto de crenças que fazem parte da espiritualidade, fazem parte dos valores culturais dessas comunidades. Com isso, historiador Fernando, quando faz referência às crenças espirituais, aliado a isso as tradições locais, o poder tradicional, todos eles serviram como força mobilizadora para que a população se enchesse de coragem para perpetrar este ato? Sim, só que eu não gosto muito de usar a expressão poder tradicional, porque me parece ser um termo com alguma carga pejorativa e preconceituosa. Daí que, por exemplo, essas autoridades, hoje por hoje, elas perderam aquele respeito e consideração que lhes era devido em tempos idos, pelo facto de que o termo tradicional muitas das vezes é visto na perspectiva de uma oposição à modernidade. Mas claro que todas as sociedades, não é, têm os seus valores modernos, e claro que os da Baixa de Cassange não fugiam à regra. Mas fazer referência de que esses valores que eram transmitidos pelos mais velhos, aqueles conhecedores, não é, da sabedoria africana, de facto tinham um impacto muito forte. Naquilo que é o papel de mobilização. Sim, sobretudo no papel de mobilização, mas também no papel de preparação daqueles que eventualmente iam para a frente do combate. Existia um conjunto de rituais que garantiam a aparente invulnerabilidade, não é, dos soldados que pudessem enfrentar as autoridades coloniais. Então, isso demonstra o quão são ricas as nossas culturas, não é, que infelizmente durante o período colonial procuraram ser colocadas de parte. E aliás, era um dos valores, uma das razões que faziam com que esse povo da Baixa de Cassange, e não só a semelhança dos outros povos dessa nossa imensa Angola, pudessem exatamente combater para conter o colonialismo, de tal forma que esses valores, não só os espirituais, mas como todo o acervo cultural desse povo, pudesse ser salvaguardado e assim retransmitido pelas gerações mais jovens. Então, é possível dizer que a revolta foi também uma forma de resistência colonial portuguesa? Sim, aqui temos dois elementos. Uma resistência cultural? Sim, temos dois elementos. Primeiro, a componente da revolta.
E aqui, eu muitas das vezes não gosto de usar o conceito de revolta, mas para o período de 1961, exatamente o conceito de revolta se enquadra na medida em que as populações já se encontravam sob o jugo de dominação colonial. Então, tudo aquilo, toda aquela ação de oposição perpetrada pelos angolanos já no período de dominação colonial, então se enquadra no âmbito das revoltas. Mas essas revoltas, elas não se caracterizaram por meros episódios, porque elas foram devidamente organizadas e tinham sequência. E essa sequência é que, de facto, traz a componente da resistência, o que significa dizer que a concepção da estratégia de manutenção dos valores culturais foi assegurada por táticas de resistência cultural. E dentre essas táticas de resistência cultural está exatamente a componente linguística, não é? Em que muitas das vezes, e para baralhar as autoridades opressoras, não é? Os nativos procuravam e buscavam fundamentalmente comunicar-se exclusivamente nas línguas locais. Estamos a nos referir particularmente da língua quimbundo. Apesar da proibição. Sim, apesar da proibição, mas claro que num contexto de táticas de luta, não é? É importante que cada um busque aquilo que lhe pode valer. Claro que as línguas foram proibidas no contexto do ato colonial, quando exatamente Portugal, para assegurar a subjugação, não é? Procurou estratificar a sociedade entre indígenas e assimilados, sendo os indígenas aqueles que não falavam a língua portuguesa e, concomitantemente, todos os outros aspectos da cultura do colonizador, e os assimilados aqueles que praticamente falavam a língua portuguesa, tinham bilhete de identidade e se reviam exatamente nos valores da Portugalidade. Mas claro que, não obstante a questão da opressão, essas línguas também passaram por um processo de resistência. Elas resistiram. Uma forma de, pois, aliás, de mostrar a resistência. Sim, o facto delas não terem desaparecido durante o período da opressão colonial é um indicativo de que a resistência linguística foi também uma componente muito forte, não é? E largamente explorada durante o processo de preparação e mobilização dos agentes para a unidade que era necessária. Porque aqui é importante ressaltar-se a componente da unidade, porque diante de um agressor que dispunha de armas e equipamentos de ponta, o que não se verificava por parte dos nativos da região, então somente a unidade era um elemento-chave para permitir que pudessem ser conquistadas vitórias para reverter essa tendência opressiva. Mas claro que, como se viu, lamentavelmente, essa tentativa de unidade dos nativos da região contou com uma forte repressão do sistema de dominação colonial, não é? Tendo inclusive sido usadas as conhecidas bombas de napalm, que lamentavelmente dizimaram muitos concidadãos, destruíram inúmeras aldeias e praticamente deixaram um rastro de destruição significativo. Daí que a 4 de janeiro exatamente é um dia, não é, de celebração nacional, que nos leva a rememorar esse fatídico episódio, não é, dos bravos heróis da Baixa de Cassange, os quais merecem, da parte de todos nós, não é, a devida honra e respeito, na medida em que os valores da independência e da paz que hoje desfrutamos serem fundamentalmente também resultado do contributo desses nossos patriotas, muitos deles que nem sequer tiveram o privilégio de viver os ventos da liberdade. Certamente. A conversa vai seguir aqui deste lado, mas agora vamos fazer uma pausa. Vamos rapidamente até à província de Malange, mais propriamente na localidade de Tecadiac,
Quinda, local onde encontra-se o cemitério dos mártires da Baixa de Cassanja. Quem nos vai levar a essa visita guiada é o jornalista Gaspar Camões. Quela é caminho de muitos caminhos. Gênesis da liberdade, do povo cansado da exploração e dos maus tratos que no fatídico dia 4 de janeiro de 1961, em Teca de Aquinda, disse basta ao regime fascista colonial português. Quela é um dos municípios da província de Malange, encravados na região da Baixa de Cassanja, onde se encontram sepultados os restos mortais dos mártires da repressão colonial na localidade de Teca de Aquinda. Por isso, vos convido e vamos conhecer. Não se pode falar do 11 de novembro, dia da proclamação da independência nacional, sem revisitarmos a história. Em Teca de Aquinda, os caminhos da Dipanda se cimentavam, com relatos de liberdade vindos do Congo, como conta o soba grande do Quela, Manuel Kitushi. Quem travou a guerra é o Macuriacui. Então veio a fama do Teca de Aquinda, porque era soba. Era soba mesmo naquela área ali. Essa revolta que promove a independência. Vivemos um tempo. Agostinho também ouviu. Estavam a dizer que ali está vindo um homem com os dentes abusados. Esse homem vai matar pessoas. Que era o doutor Agostinho Neto. Ele aí trabalhou, pensou, não. Como aí o Congo já está libertado, também aqui vão libertar o meu país. Do lado esquerdo da via que dá para o município do Cunda de Abase, está o cemitério onde foram sepultados os bravos heróis de Cassanja, empilhados corpo sobre corpo, mortos aos milhares. O sangue derramado brada e ecoa na memória dos povos, com a máxima segundo a qual a liberdade tem um preço. Depois do ritual para acalmar e pedir permissão aos espíritos dos ancestrais, entramos no Campo Santo. O silêncio impera e a calma fala vozes. Os caminhos da libertação têm sua gênese aqui em Teca de Aquinda. Estamos no túmulo onde repousam os restos mortais dos mártires da repressão colonial, que tudo fizeram para que Angola se tornasse independente como a temos hoje. São 6 túmulos, 5 dos quais tidos como valas comuns, onde os corpos despedaçados, com bombas e balas, foram enterrados. Ao lado, a única sepultura individual é a do pastor metodista, segundo conta o soba Teca de Aquinda, que na altura tinha 15 anos de idade. Confessa que ajudou a cavar e enterrar os corpos que caíram às centenas num só dia. Os cadáveres chegou ali até ali embaixo. Eu fiquei aí de pé. O capitão disse, passa em cima dos cadáveres. Passei e veio aqui me meter enxada. Eles aqui começaram a distribuir pão. Ele bem borrado, com miolo, com sangue. E começou a lhe dar cigarro e tudo. Começou a comer. Eu fiquei mesmo aí de pé a ver. Pronto. Começou a cavar essa sepultura aqui. Acaba, começa a transportar, a meter. Este ancião tem 90 anos. Foi preso político, deportado para várias cadeias da PIDGS. O antigo combatente sabe bem a dor de ser explorado. Fui preso, fiz 10 anos do castigo, lá Ponto Achante, Moçambique, Bahia do Estica. Onde que eu cumpri? Há 10 anos que eu fiz lá. E quando vi, parei na minha terra. Foi nascido aqui. Matava cabra, aquela cabra branco, matava cabra vermelho. Tudo isso significa mulato. Branco significa é branco. Então matava isso. As mamãs, essa aqui, mamã de Roma, não vestia lenço, nem cinto, só tinha pano cinto. E cercava loando, povo que vinha fora, as meninas cartavam água para tomar banho esses homens. E esses homens, quando tomam já banho, não voltam mais. Ficavam aqui no tempo.
À margem direita e envolto ao capim estão as ruínas do que sobrou do edifício modelo que seria a aldeia piloto de Teca de Aquinda, cuja construção iniciada pelos cubanos em 1979 parou no tempo. Segundo a tradição oral, esta infraestrutura seria a aldeia piloto aqui de Teca de Aquinda para honrar a memória dos mártires da repressão colonial. A primeira pedra foi lançada pelo saudoso presidente Dr. Antônio Agostinho Neto, fundador da nação angolana. Foi aqui, no lançamento da primeira pedra, onde disse que o mais importante é resolver o problema do povo. E como já lá vão 50 anos, o povo diz que a construção do memorial, assim como a vila, as escolas, os hospitais e serviços complementares tardam a chegar. Aquele lado, o Agostinho Neto disse para aquele lado é para campo de avião, lá atrás. De lá em cima até ali, campo de avião. E aqui era bairro. Daqui até lá em cima, quase ia chegar em casa. Isso tudo já truncaram, isso tudo até lá. Estava já limpo, não tinha mais aqui pau. E estamos a chorar por isso. Daí temos crianças que estão estudando aí na sede, para enviar comida tem que alugar moto. É o sofrimento que nós chamamos aqui. Devia ter as casas bereadas aqui, que falava por tomar conta dessa sepultura. A Baixa de Cassange é uma enorme depressão no solo, com centenas de quilómetros de extensão, onde se cultivava o algodão em escala industrial. Prova disso são estes armazéns da antiga companhia belga Cotonang, onde eram armazenadas toneladas de algodão que vinham da região que compreende os municípios do Quela, Cunda Diabase, Carrombo, Marimba, Quiabanzoge e Massango. A independência é este ato de liberdade que a nostalgia e o tempo não apagam. Conforme ouvimos os anciãos, o prazer que sentem é de que fizeram bem o seu papel e hoje o país se tornou independente tal como o temos. As imagens são de Mariano Lucala, Vieira Diniz e Gaspar Camões em Teca de Aquinda, no túmulo dos mártires da repressão colonial em Malange. Gaspar Camões, na província de Malange, levou-nos então a conhecer a comunidade de Teca de Aquinda, local onde se encontra o túmulo dos mártires da Baixa de Cassange. Historiador Fernandes, deu para sentir na intervenção dos mais velhos, a quando da matéria que acompanhamos, o conhecimento da história, o relato de como é que foi vivido este momento triste da história do nosso país. Os jovens conhecem esse tipo de história? Permita-me dizer que, de facto, foi um momento bastante emocionante. Lamentavelmente, não temos no espaço um memorial condigno que possa exatamente servir de atração turística para o fomento da expansão desse conhecimento às jovens gerações. É evidente que para responder o questionamento que me faz se a juventude tem conhecimento, bem, não podemos absolutizar, mas se olharmos para aquilo que relatam os manuais de história do ensino geral, podemos considerar que há uma franja apreciável de jovens que têm um conhecimento sobre a repressão da Baixa de Cassange. Mas, agora, a questão que se pode levantar é qual é a substância desse conhecimento. Então, aí vamos perceber que, na verdade, a substância do conhecimento é quase que ínfima. Não é? O que se sabe sobre este fatídico acontecimento é quase que vago. E para o fomento da consciência patriótica entre os angolanos, era importante que, de facto,
este vasto conhecimento da Baixa de Cassange pudesse ser mais estudados. É verdade que já existem muitos estudos feitos, mas existem ainda outros aspectos por ser a descobrir, não é, dentro desse manto de conhecimento. O que é que acontece quando a história não é contada? Bem, quando a história não é contada, perde-se esse património e, claro, que as pessoas não têm a possibilidade de ter um conhecimento absoluto e, pelo menos, de um sentimento de pertença. Não é? Porque somente uma abordagem da história na sua profundidade, e aqui a ressaltar a componente que é importante efetuar, não obstante os relatos escritos que estão em relatórios, documentos da época, exatamente, que foram lançadas. Mas é importante que não se descure a componente da tradição oral. Existem ainda mais velhos que acompanharam, viveram de perto, não é? Podemos viveram acompanhar de perto, exatamente. Esses mais velhos poderiam ser devidamente identificados e fazer-se um trabalho profundo com eles, de tal sorte que esse conhecimento que é detido por eles não se perca, seja trabalhado, não é? E possa ser difundido nos manuais e fazer com que a juventude, não é, possa exatamente fazer da repressão da Baixa de Cassange linhas de investigação, não é, para perpetuar essa memória coletiva, a memória histórica, que é de facto um dos caminhos que nos conduziu a essa liberdade. Então, é caso para dizer que, pronto, o programa Selo Cultural está de parabéns por ter trazido, inclusive, essa matéria em abordagem. Quando exatamente recebemos o convite, fizemos um meio questionamento, mas depois percebemos a importância, de facto, de aliar essa componente, até porque história é cultura. História e cultura são elementos indissociáveis. Então, todo esse conhecimento faz parte também da nossa cultura. Mas, claro que nós só vamos respeitar esse valor, esse conhecimento, se de facto ele puder ser devidamente trabalhado por profissionais específicos e exatamente ser difundido não só em livros, mas em plataformas, e servir também de uma forma da comunicação social e outras instituições que podem contribuir na divulgação desse conhecimento, porque estará, em certa medida, a contribuir para a formação da consciência histórica, mas, sobretudo, do sentimento de pertença, de tal forma que as pessoas, os jovens, não é, possam saber o quanto custou essa liberdade e que esforço nós devemos desenvolver para preservar essa liberdade, mas, sobretudo, para continuar a lutar para que Angola seja um espaço melhor, digno para os seus povos, e essa independência, de facto, se traduza numa independência com reflexos positivos na vida de cada um de nós. O historiador Fernando vê desta maneira a forma como vê como sendo esta a lição cultural e até humana que esta revolta da Baixa de Cassange deve deixar para os angolanos nos dias de hoje? Efetivamente, ela tem uma componente humana muito profunda, porque imagina que nos relatos nós podemos perceber de que jovens de 15 anos, não é, que tinham muito caminho, que tinham muito para contribuir, não é, para o desenvolvimento deste país, não é, pereceram, claro que em defesa dos valores pátrios. Claro que isso nos remete a uma componente humana muito profunda, mas mais do que isso, não é, seria também olhar o sentimento de humanismo, nos levaria também a olhar
para os sobreviventes ou descendentes, não é, desses mártires, saber o seu nível de vida e, inclusive, serem incluídos em programas de apoio social. Deu para sentir a insatisfação por parte dos mais velhos que naquela época viveram e que ainda continuam no local? Pois, estimada, basta perceber que, por exemplo, uma iniciativa de valorização desse espaço foi tomada pelo saudoso presidente Agostinho Neto, que havia lançado, não é, a primeira pedra para o projeto para aquelas aldeias, mas infelizmente de lá para cá quase que pouco andou. Bem, por fatores que nós não temos conhecimento, mas seria uma das formas, não é, mais dignas de homenagear aqueles que se bateram para que a liberdade pudesse ser uma realidade. Olhar pelo seu ato heroico. Sim, acima de tudo, um ato heroico, dos verdadeiros atos heroicos, porque o 4 de janeiro é considerado da tríade de acontecimentos que marcaram o início, não é, da luta armada com ações mais coordenadas, não é, de uma forma nunca antes vista. Então tivemos este primeiro exercício, não é, por parte das comunidades da Baixa de Cassange, que sem estarem filiadas, não é, sem terem motivações de pendor partidária ou política, desde muito cedo, não é, abraçaram a responsabilidade de poder libertar o país. Então, isso é mais do que um ato heroico e, sobretudo, por ter sido desenvolvido por pessoas que não tinham um nível de literacia tão elevado, mas que já sabiam, não é, a doçura dos valores da independência. Então, é mais do que um ato heroico e, inclusive, esses mártires deveriam ter sido homenageados a título póstumo pelo seu imenso contributo, não é, pela independência, no ato das comemorações dos 50 anos da independência nacional. Historiador Fernando Bambi, muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite e por esta aula de história. Obrigado, podemos conhecer um bocadinho mais vários contextos que estão diretamente ligados a esta data muito importante que hoje se celebra, neste 4 de janeiro, o dia do massacre da Baixa de Cassange. Já lá vão 65 anos. Mais uma vez, professor, obrigada mesmo e feliz ano. Feliz ano. Estamos a começar 2026. Olha, que tenha um feliz ano de 2026. Muito obrigado, eu que agradeço, sobretudo, por inaugurar a primeira edição do Selo Cultural de 2026. Então, sou um homem feliz, espero que essa felicidade me acompanhe, mas também que lhe acompanhe, não é, na sua carreira profissional e de todos que fazem esta casa de televisão acontecer. Em meu nome e da minha equipe, eu agradeço, professor. Eu agradeço. Muito obrigado. Nesta altura, como é de hábito, é chegado o momento de fazermos uma breve pausa. Quando regressarmos, já sabe, vamos olhar em revista todas as atividades que aconteceram bem no final de 2025 e nos primeiros dias que marcaram este novo ano. Até já. Neste Natal, celebramos o que nos une, a terra, o trabalho e a esperança que plantamos todos os dias. São milhares de mãos que, com dedicação, garantem alimento à mesa de cada família angolana. Em 2025, preparamos mais campos, apoiamos mais famílias, fortalecemos a produção nacional, porque fortalecer a agricultura é fortalecer as famílias, é garantir futuro, trabalho e prosperidade. Neste Natal, o Ministério da Agricultura e Florestas celebra consigo o fruto do nosso trabalho comum e endereça ao coletivo de trabalhadores, colaboradores, parceiros e associados votos de Feliz Natal e próspero Ano Novo. Ministério da Agricultura e Florestas, Governo de Angola.
Se representas uma micro, pequena ou média empresa ou ex-empreendedor, o Transforma Aqui é para ti. Transforme produtos como mandioca em fuba, tomate em compotas, frutas em geleia, milho em ração e muito mais. Uma iniciativa do governo angolano com financiamento operacionalizado pelo FADA, que impulsiona pequenas unidades de processamento e transformação rural, integra cadeias produtivas e valoriza a produção local junto às zonas agrícolas. Requisito: ser uma empresa com mais de 1 ano de atividade ou um novo empreendimento com capacidade técnica. Ter o projeto numa zona com produção agrícola comprovada. Ter um plano de negócios viável e documentação legal em dia. Candidata-te já. Apresente a tua candidatura nas representações do FADA em Luanda e no AMBO, nos gabinetes provinciais de desenvolvimento econômico integrado. Para mais informações, visite www.fada.gov.ao ou ligue para 945 03 20 78 ou 222 70 66 99. Transforma Aqui. Transformar o campo é transformar Angola. FADA, Fundo de Apoio ao Desenvolvimento, Governo de Angola. E depois, melhor deste breve intervalo, estamos assim de regresso. Vamos seguir com esta que é a primeira edição do ano de 2026 do Selo Cultural, o espaço que fala de cultura todas as tardes de domingo aqui neste canal. Vamos então olhar para aquelas que foram as atividades que marcaram o final e bem o começo de 2026. A destacar, veio o aniversário do rei Elias, que foi comemorado no passado dia 2. Elias de Aquimoeso completou 90 anos de idade e 75 dos quais dedicado ao serviço da cultura nacional. Um dos feitos do rei Elias foi obrigar o governo colonial que os músicos angolanos cantassem nas nossas línguas nacionais. Elias de Aquimoeso foi e continua a ser um dos músicos que tem soltado a voz na língua nacional quimbundu, dando assim valorização a esta que é uma das muitas línguas nacionais faladas nesta imensa Angola. Conheça o seu perfil. É um dos mais conhecidos da música popular urbana. Elias de Aquimoeso comemora 90 anos de idade, 75 dos quais ao serviço da música angolana. Cantor e compositor nascido no Marçal, viveu a sua melhor fase de 1971 a 1978, altura em que pôs o país a cantar músicas como Caminho de Ferro, Agostinho Neto e Ressurreição. Esta última, primeiro a solo e depois com Lourdes Van Dunen. Elias José Francisco transforma-se em Elias de Aquimoeso aos 15 anos, quando se descobre como cantor. A Turma do Margoso foi uma das primeiras experiências como vocalista principal. Suas canções baseavam-se no saber popular. Elias de Aquimoeso tornou-se uma referência musical ainda antes da Dipanda. Já compunha músicas com múltiplos recursos poéticos. Foi assim que, aos 32 anos de Aquimoeso, o grupo de Rebita do Mestre Geraldo e os marimbeiros do Duque de Bragança são convidados a representar Angola no Festival Folclórico das então províncias portuguesas. A performance em palco convenceu críticos e analistas culturais da época. Gravou as músicas Mualunga, Ressurreição, Mwenho Uamuto e Zum Zum, com participações de Bonga e Tetalando.
A atuação nas terras de Camões rendeu-lhe o título de melhor intérprete da canção angolana. Elias de Aquimoeso caracteriza-se pelos estilos samba, rumba e merengue, tanto que lançou vários LPs de 45 rotações com esquiesos antes e depois da era colonial. Em 1972, é reconhecido como o rei do folclore angolano. Levou o aroma das suas canções no Congo-Brazzaville, Portugal, em Itália e França. De Aquimoeso gravou um disco no Brasil com produção de André Mingas. Em 1995, chega à coroação como o rei da música angolana. Foi no mandato de Ana Maria de Oliveira como ministra da Cultura. O expoente máximo da música angolana já foi homenageado em várias ocasiões. É por isso que um rei nunca perde a majestade. Mesmo que ele já não cante, o impacto das suas músicas faz com que os outros cantem por ele. Uma das maiores vitórias de Elias de Aquimoeso foi contrapor o poder colonial, exigindo que os músicos angolanos cantassem em línguas nacionais. Foi no início da década de 70. Samba maquia, samba maquia, samba monamia, samba maquia, samba maquia, samba maquia, samba monamia, Olha, e para juntar-se aos festejos dos 90 anos do rei Elias de Aquimoeso, comemorou-se uma missa de ação de graça numa das paróquias do Nova Vida e também teve uma grande festa na sua residência. Familiares e amigos criaram um programa à altura do 90º aniversário natalício de Elias de Aquimoeso. Começou com uma missa de ação de graças na paróquia de São Carlos Luanga, no Nova Vida. Na homilia, Apolônio Graciano lembrou que sempre admirou a coragem e criatividade musical do aniversariante. E disse mais, o título de rei não é pela longevidade. É mesmo por aquilo que ele nos acostumou, como homem, cidadão, cristão, angolano, que sabe colocar cada coisa no seu devido lugar. É uma das raras ocasiões que a paróquia celebra um ato desta natureza. E como diz a sabedoria popular, festa de rei não é para ouvir contar, é para testemunhar em loco. Entre os notáveis, os músicos Calabeto, Dom Caetano, Zeca Moreno, Fiel Didi, a atriz Conceição Diamante, o jornalista Alves de Jesus e, claro, Filipe Zau, o ministro da Cultura que falou da figura. Distinguiu, sobretudo a partir dos anos 50 e 60, foi um dos grandes precursores daquilo que hoje nós chamamos o nosso Semba. Semba esse que este ano, pela graça de Deus, em 2026, em dezembro, contamos que seja património cultural da humanidade atribuído pela Igreja.
Depois do ofertório, a festa continuou na residência de Elias de Aquimoeso. Uma decoração a condizer, convidados especiais e aquilo que um cantor não dispensa: música ao vivo e cantada em quimbundo, algo que na visão de Dom Caetano, a nova geração já não faz com frequência. Estes jovens precisam, né, de alguns subsídios, né, principalmente de nós, né, para transmitir a eles aquilo que bebemos do Elias de Aquimoeso ao longo desses últimos quase que 40 anos. Já Fiel Didi preferiu lembrar o tempo do Cudimoena. No fim da década de 70, Fiel Didi era o gerente do Centro Cultural. As noites eram abrilhantadas por Elias de Aquimoeso. Nós também entramos no trabalho, na defesa do samba e da nossa cultura há muitos anos. A festa ficou mais animada quando Fiel Didi e banda voltaram a cantar para os convidados. O som dos assobios mostrava que a boda tinha atingido o pico. A esposa do aniversariante emocionou-se. Que os amigos ofereceram-lhe aquele calor, este calor que tem a sabor de 90 anos, vocês não imaginam. Eu estou lisonjeada por isso. Estou muito lisonjeada por isso. Quando se pensava que o rei não fosse cantar, Elias de Aquimoeso mostrou que quem sabe não esquece. Como se diz na gíria, 90 anos não são 90 dias. Um dos sinais é a ausência de vigor. Foi Filipe Zau que cortou o bolo, mas ainda restou fôlego para apagar a vela. Um esforço bem recompensado pela esposa. Já não estava Mestre Geraldo, mas a rebita não faltou. Mesmo sem cavalheiros para assembar, a roda ficou animada e mais animada ficou quando a Aminata Golbel fez soar o apito. E assim foi a noite adentro. Longa vida ao rei, parabéns Elias de Aquimoeso. O ano mal começou e já temos novidade para o mundo da música. Canu André, o autor do sucesso Ngola Eto, anunciou o lançamento do seu primeiro trabalho discográfico ainda este ano. Assim mesmo, foi derrompante. Ngola Eto chegou e logo tomou o seu lugar. Como um samba moderno com notas mínimas, a roçar o estilo de André Mingas e Banda Maravilha. O sucesso fala sobre dificuldades e sonhos por realizar. Para ser concreto, conta o cotidiano dos angolanos. E acho que é por isso que também muitos angolanos, muitas das vezes, mesmo sem perceber, acabam por se rever na música. E quem percebe, revê-se mais ainda. Porque a realidade é que, infelizmente, muitos de nós não conseguem realizar os seus sonhos e isso é frustrante para qualquer um. Mas sempre com a esperança de que algum dia isso seja possível. Este é um ponto que os angolanos alcançam pouco a pouco. Certeza mesmo é o mar de gente que Ngola Eto tem levado às pistas de dança. Será que Canu André tem noção disso? Sim, nos dias de hoje já consigo ter a noção da tamanha popularidade que tem essa música, não só a nível nacional como internacional.
razão quando fala da aceitação da música fora das nossas fronteiras. Ngolayeto foi ouvida e dançada na Europa, em países como França, Portugal, Alemanha, Hungria e na Polónia. O sucesso angolano também toca na Ásia, concretamente no Japão. Repare neste casal do país do sol nascente a dançar. Uma composição que nasceu, imaginem, de uma loucura de Kanu André. Eu digo uma loucura porque foi um teste. Eu queria fazer uma música em Quimbundo, sempre foi um dos meus objetivos. E quando eu decidi fazer, eu tinha ao auxílio de dicionários, de fascículos em Quimbundo, e foi assim que eu consegui escrever essa música. É maravilhoso, depois de Deus e do ar, além da lua. Kanu André pegou no microfone muito cedo. Tinha 12 anos quando começou a cantar. A partir de 2002, aventurou-se na música ao vivo, em bares da cidade de Luanda, até 2006. 9 anos se passaram, o artista cresceu e estabeleceu-se no mercado com banda. Tudo isso tem uma motivação, uma inspiração. Eu me inspiro a muitos cotas da nossa música, fazedores de samba, que fazem bem, que fizeram bem enquanto estiveram vivos, mas muito particularmente Bangão e Carlos Buriti. Mas Kanu André não é simplesmente Ngolayeto. Compôs e produziu temas como Mona Mundele. Que calumba Mundele não, que mulata traz problema do coração. É também da sua autoria Amo Semba e Nosso Casamento. Você está toda linda, vestida de noiva, majestade rainha, toda poderosa. O primeiro disco de Kanu André está a caminho. Enquanto não sai o álbum, o cantor prefere manter o bom humor e estar disponível para os fãs antes e depois de cada atividade. E de quando em vez, até passa de entrevistado para entrevistador. Vou perguntar, consegue dar uma sugestão? É bem óbvio. Ngolayeto acertou o título da música. Ngolayeto dará o título ao álbum. Pela bênção que é a música, então assim será. Kanu, cujo nome de registro é Nuno André, nasceu no município do Sambizanga, na rua Comandante Bula. Kanu André foi convidado a atuar no Espaço Lave Lisboa, em Portugal, na homenagem a Barceló de Carvalho Bunga. Ngolayeto é o título do álbum que será lançado este ano de Kanu André. Não tem data ainda, mas o título este já conhecemos. Agora vamos olhar para as festas que marcaram a passagem de ano de 2025 para 2026. Várias aconteceram em vários pontos da cidade de Luanda e não só. Uma delas aconteceu em Colibengo, na centralidade de Sekelo, no espaço Aplausos, onde contou com a participação de vários músicos conhecidos da nossa praça. Faltavam poucos minutos para 2026. O ambiente no espaço Aplausos vestia-se de branco. Minutos depois, o fogo de artifício anunciava a chegada do ano novo, um renascer de esperanças. Conseguir as coisas que eu não consegui em 2025, conseguir para 2026. Novo ano, então esse ano tem que ser bom para todos os angolanos. Esperanças que serão guiadas pela bênção divina. Agradecer a Deus, porque sem Ele a gente não entraria este ano de 2026, né?
e que os projetos, né, que estão em carteira possam ser realizados com o consentimento de Ngananzambe. Ano novo, 1000 motivos para festejar. No palco do Espaço Aplausos, atuavam artistas renomados como Walter Anunais, Muniz da Almeida, Jéssica Pitbull, os Moicanos e outros artistas que levaram o público ao delírio. A festa está sendo muito boa, muito divertida. Aproveitando o máximo possível com essa banda boa, aí esses músicos estão aí tranquilos, animados. Esse Réveillon. Houve também momento de humor para quem não queria perder cada espetáculo reservado. Gaiola, e não só gente formiga, e também do Batananás. Tem como recordar os bons tempos. Satisfação para o público, satisfação para os artistas da noite. Obrigada, meu povo do Sequele, sempre a considerar uma virada de ano na paz de Deus, só na glória, festa bonita. Sempre com aquela repercussão, aquela recepção calorosa, então foi muito bom, foi épico, foi eufórico e é de agradecer, família. E é sempre um prazer partilhar um palco com os colegas e passar para os mais novos aquilo que nós já construímos há mais de 3 décadas, isso é satisfatório. E a cultura em alta, no Icolo e Bengo. A organização esteve boa e esperamos que nesse ano faça melhor, traga mais músicos, traga mais cultura, traga mais alegria e porque o Espaço Aplausos já acostumou-nos com coisas maravilhosas. Foram assim as primeiras horas de 2026 no município do Sequele, província de Icolo e Bengo. No Espaço Aplausos. Mas agora vamos estender o nosso sinal até à Ilha do Mussulo, onde está o repórter TPA Orlando Luiz e também o Edson Cunha. Eles que nos vão retratar um pouco daqueles que são os atrativos turísticos e também um pouco da gastronomia do Mussulo. Acompanhe. Ora viva, muito boa tarde para si também, Rosa Lemos, e desejo já assim um feliz ano novo, na esperança de que este primeiro programa do Selo Cultural seja de facto de muita prosperidade. Entretanto, nós estamos aqui na Península do Mussulo, onde efetivamente estamos a olhar sobretudo a estes resorts que tiveram a festa de passagem de ano e claramente neste primeiro domingo do ano ainda há muitos turistas, quer nacionais como estrangeiros, que ainda estão presentes aqui no Mussulo e claramente que vão se retirando de forma gradual e dizer que nesta transição do ano o Mussulo registrou um número de quase 8 mil turistas, número flutuantes porque entravam e saíam, mas claramente que comparando com os números dos anos anteriores, este ano é efetivamente o ano que registrou mais número de turistas e por coincidência também é a primeira transição do ano em que o Mussulo registra já na categoria de município. E falando sobre a categoria de município, vamos exatamente falar com o administrador deste mesmo município, que é Baudílio Vaz, a quem eu vou estender muito boa tarde. Já agora é a primeira transição de ano, a primeira quadra festiva enquanto município. Já agora, como é que foi preparar exatamente esta quadra festiva aqui no município do Mussulo? Bem, boa tarde a todos. Preparar a quadra festiva foi um trabalho bastante aturado. Nós tivemos que ter aqui uma dinâmica diferenciada do que se verificava nos anos passados, porque a ideia é irmos melhorando gradualmente aquilo que é a prestação de serviço público a nível do município do Mussulo. Assim sendo, nós começamos por ter um alinhamento primorizado com os órgãos de defesa e segurança para garantir que não houvessem nenhum tipo de sobressaltos com aquilo que seria a segurança dos nossos visitantes, dos nossos turistas. E podemos aqui afirmar que foi uma produtividade bastante positiva, porque não tivemos nenhum tipo de incidente que colocasse em causa a segurança dos nossos visitantes. Tivemos, sim senhora, um infortúnio de um jovem que mergulhou numa zona proibida para mergulhar, que infelizmente perdeu a vida. Mas de resto nós tivemos uma passagem de ano tranquila, tivemos uma preparação ainda de alinhamento e sensibilização dos próprios turistas
que começava já na altura de embarque para virem para o nosso território, em que passávamos algumas orientações de como deviam proceder. Fizemos a distribuição, inclusive, de números de telefone de urgência para apoiarem em qualquer situação que houvesse. Tivemos também sensibilização com todos aqueles que eram os condutores de veículos motorizados, tanto aquáticos quanto terrestres, para garantir que não insurgissem-se com aquilo que são os territórios para banhistas, evitando também qualquer tipo de sobressalto, qualquer tipo de acidentes aqui no território. Em suma, houve uma coordenação também bastante aturada com todos os órgãos de auxílio à administração municipal, para garantir que tivéssemos todos aqui a tempo inteiro para dar então cobro à necessidade e dar conforto aos nossos visitantes. Nós estamos a preparar uma grande festividade, nós queremos fazer um festival de 3 dias para comemorar o primeiro aniversário do município, para mostrarmos também aquilo que é inovação e mudança. E nesse festival nós vamos ter muitas surpresas, entre elas, já revelando mais aqui vamos fazer uma apresentação que está a ser feita ao longo deste ano, que nós vamos fazer desde a gênese da criação do município de Mussulo, não é? E quando falamos gênese, falamos mesmo da altura colonial. Estamos a trabalhar com alguns historiadores e com algumas figuras que vêm acompanhando já o Mussulo há um longo tempo. Um deles é o nosso grande amigo Fernando Alvim, que tem estado a trabalhar connosco para fazermos aqui então um documentário bonito e claro de onde vem o Mussulo, onde está e para onde vamos levar o Mussulo de Ouro Branco. Bem, a festa vai ser em março, não é? A data efetiva do aniversário, nós temos o 23 de março, mas estamos ainda a ver como é que o dia que calha da semana, para garantir que não haja nenhum inconveniente e estarmos a ter que alterar. Então, depois, por isso é que eu disse que ainda era surpresa, mas em data oportuna vamos anunciar a data exata. Obrigado. Aqui palavras do administrador deste município, Baudílio Vaz, olhando sobretudo aquilo que tem sido, digamos, as atividades culturais. Vamos aqui falar com um dos responsáveis de um dos espaços aqui na Península do Mussulo, a quem eu vou estender o meu muito boa tarde. Já agora, primeiro e último nome, é gerente de que espaço exatamente? Pedro Miguel, sou gerente responsável do Resort do Delis Resort. Muito bem, olhando sobretudo as atividades culturais, o que é que o resort reservou sobretudo aos turistas que se fizeram presentes nesta passagem de ano? Bom, nós criámos um pacote de final de ano, um pacote que era de 2 dias, portanto 2 noites e 3 dias. Tivemos uma aderência positiva, portanto o resort esteve cheio, tivemos algumas pessoas que vieram de fora. E, portanto, foi uma festa intimista, uma festa reservada só para hóspedes, mas que tivemos apontamentos culturais muito positivos, que foi trazermos um grupo de meninos que fazem danças culturais nossas, o Semba, a Kizomba, e que tiveram o privilégio de, com esses estrangeiros, darem umas passadas e ensinarem algumas coisas da nossa cultura, e que para eles foi satisfatório e que saíram bem satisfeitos daqui do nosso resort e com certeza satisfeitos do nosso país. Fazendo um estudo comparado com relação aos anos anteriores, como é que olha efetivamente para esta quadra festiva? Olha, este ano tivemos muito mais aderência, não só de hóspedes, como de pessoas que vinham só para passar o dia, mas não só nesta quadra festiva. Desde que o Mussulo passou a município, que tivemos muito mais aderência, temos muito mais visitantes. Acredito que os outros espaços também devem sentir o mesmo, porque é isso que nós sentimos, e na conversa que nós temos com alguns responsáveis e gestores dos outros espaços, é isso que eles também, essa informação também nos passam. Ok, obrigado. Aqui palavras de um dos responsáveis deste espaço, digamos, deste resort, que fala exatamente dessa agenda cultural alargada que, digamos, tiveram nesta quadra festiva. Aqui a Kizomba esteve em alta, que despertou, digamos, a atenção dos turistas estrangeiros, que também deram aqui uns toques de danças que com certeza levarão a memória deste estilo angolano para outras paragens do mundo. Tanto efetivamente este apontamento que fizemos aqui no selo cultural, e certamente que, Rosa, se cá estivesses, com certeza que também não hesitarias em dar aqui um pé de dança, mas não te preocupes que nós aqui vamos continuar a olhar, sobretudo, quem sabe também trazer aqui o Edson Cunha, nosso cameraman, para aprender efetivamente uns passos de dança, e claramente o Orlando Marques também. E eu já não falo tanto porque eu tenho lá
uma forma de improvisar aqui a dança que certamente nas próximas ocasiões poderás ver da forma como eu danço e muito bem. Tanto, Rosa Lemos, nós vamos colocar um ponto final. Os abraços são de Edson Cunha. Eu sou Orlando Luiz aqui na Península do Mussulo. Boa tarde. Boa tarde, Orlando Luiz, e bom ano para si também e para a sua equipa. Assim fica aqui a promessa, quando estivermos juntos, porque não, vamos testar a mestria na dança, tanto a minha quanto a sua. Ficou aqui a promessa. Mas por agora vamos até a província de Malange, onde os jovens estão entretidos no fabrico de peças metálicas, uma forma de poderem passar o tempo e também entreterem-se. Não se trata de figuras estáticas. São peças que ilustram inúmeras atividades do cotidiano. A primeira impressão que se pode ter é que estes objetos de arte estão conectados à base por um ímã, mas quem assim pensa enfrenta uma ilusão óptica. Não há ímã nenhum. O processo é mesmo o equilíbrio. Aplicamos a lei de gravidade e a força de tração. Algumas trabalham lentamente com uma brisa, podem trabalhar, algumas com uma ventaninha mais densa também, elas podem trabalhar. A ideia original é do jovem Isuamo Matias Luiz, que incluiu no projeto outros 3 jovens. Eu tinha pousado o telefone num determinado lugar. Depois, pelo equilíbrio do próprio telefone, achava que poderia cair, mas não caiu. Nesse sentido, eu fiquei, vou tentar fazer isso. Eu fiz a peça e ela estava feita. Então agora como equilibrar? Me levou mais ou menos 3 dias para pôr ela no equilíbrio. Depois eu vi que a peça estava equilibrada. Então daí foi um desafio. Me levou a uma segunda peça. Uma me levou a outra, até as peças que eu tenho no momento. E a ideia já não para. São jovens que já terminaram a sua formação média. O desejo deste quarteto criativo é que tenham acesso a um espaço público para a exposição diária do que fabricam. Tínhamos que dar entrada lá à administração, porque, segundo a orientação, tínhamos que ter uma licença de autorização para explorar, que nesse caso fazer a exposição lá no centro da cidade. Fizemos já pedido ao administrador municipal de Malange e assim estamos a aguardar. Planejamos fazer a nossa exposição diária lá no 4 de fevereiro. A matéria-prima resulta de várias peças que permitem constituir figuras móveis. São fabricados com prego, arames, moedas de 10, 20 kwanzas, né, que a gente tem usado. Tudo é a base de equilíbrio. As peças são móveis, né? Não são estáticas, não, são móveis. Se retirares uma das peças, ela sai com facilidade. Não há um ímã que atrai ela que possa lhe manter posicionada, não. Na verdade, tudo é a base do equilíbrio. Lançou-se a ideia. A execução está a ser materializada. Porém, os criadores solicitam o apoio de algum material para que o projeto se alargue. Temos escassez de máquina, precisamos de rebarbadeira, plainas, elétrica, berbequins também para fazer furos e lixadeiras. Alguns poderão sobreviver desta arte e, porque o conhecimento deve ser partilhado, estão de braços abertos para quem anda na ociosidade. Em nenhum país do mundo o Estado está capacitado para empregar todo mundo. Na verdade, o país se faz com privado e ideias de pessoas que têm mente construtiva, né? E nós criamos alguma coisa, né, que possa também nos dar algum rendimento um dia futuro. E se isso acontecer, também estaremos a ajudar o Estado e a sociedade também. Nosso objetivo é levar a arte a nível internacional, se haver algum apoio, né, e levar também essa mesma ideia que nós temos para outras pessoas que têm paixão pela mesma. Pode ligar para nós. Nós vamos dar informação para ele. Grupo de 4 jovens inventa figuras metálicas equilibristas para entreter e desanuviar as mentes. Talento e muita criatividade de jovens na província de Malange. E vamos continuar na província de Malange, onde as autoridades tradicionais estão preocupadas com o desaparecimento nos últimos tempos de nomes tradicionais.
Nomes como Njingambandi, Matondo, Mushito, Kingando, Calóis, Cambambi, Lumbo, Tandela e outros de origem africana eram negados nos registros, enquanto que nomes aportuguesados como Peixe, Figo, entre outros, até nomes ingleses como Robert, Ivanilson, Jefferson, ou muçulmanos como Mohamed, Abdul, Aziz, Hamad, são também aceitos. Essa problemática está a silenciar a identidade linguístico-cultural e histórica dos povos. O português, diante da sua intenção de civilização, o primeiro passo foi de destruir a cultura. E nessa destruição da cultura encontramos também o aspecto dos nomes. No processo de colonização, a Igreja Católica exerceu um papel de disseminação do cristianismo e a substituição de nomes em línguas nacionais para nomes em língua portuguesa e assentes em ideologias cristãs. O meu nome seria Nganangonga, mas o padre negou-me esse nome. Disse que tem que dar o nome do santo. Por exemplo, os outros colonizados pelos congoleses. Os congoleses até aqui têm os seus nomes naturais, os nomes africanos. Os outros que colonizaram, por exemplo, África do Sul, por exemplo, Quênia, outros países africanos, têm os seus nomes da origem. O dilema de substituição de nomes em línguas nacionais por nomes em língua portuguesa ocorria num momento em que se simbolizava o renascimento diante do primeiro sacramento, o batismo. O indivíduo, para ser considerado como civilizado, tinha de receber um batismo. E ao receber o batismo, automaticamente recebia um outro nome. A título de exemplo, temos a nossa rainha Njingambandi. Ela chamou-se Moenengola Njingambandi. E quando foi batizada pela religião católica, recebeu o nome de Dona Ana de Souza. Os nomes tinham que ser de santos, tinham que ser os nomes que eles traziam na altura. Após a independência de Angola, as ideologias coloniais continuaram a ocupar o seu lugar. Isto é, a silenciar povos e identidade. Um indivíduo que tem um nome africano, algumas vezes é discriminado, olhando o aspecto de que o nome europeu é mais valorizado, tendo em conta a suavidade ao falar. E agora mais com as redes sociais a proliferar pelo todo mundo, nós temos estado a adotar nomes assim mais aportuguesados, nomes mais ingleses e tudo mais, e às vezes sem significado nenhum. Para os sociólogos e historiadores em Malange, ainda vamos a tempo de mudar. Segundo estes, o dilema ocorreu principalmente no corredor em que compreende as províncias do norte de Angola, onde os hábitos trazidos pelo colonizador foram amplamente assimilados. As províncias que menos conservam os nomes é este corredor de Malange, Kwanza Norte, Bengo e Luanda. Acredito que devem ser as províncias que mais houve batismo portugueses. Ainda há tempo de nós recuperarmos, de nós voltarmos a partir de agora, naturalmente infundindo isto aos mais novos nas escolas. Para onde a pessoa vai, o seu nome vai lhe identificar. Tem meu nome, meu filho, vou pelo registro. O nome chega no registro porque esse nome não. Tem que ser Antônio, Adilson, não sei o quê. Que uma mãe africana, minha mãe, lá na terra, não consegue chamar esse nome de nome português. Se vai atribuir a seu filho nomes de origem africana, vai precisar de reavaliar a situação, pois na maior parte dos registros, os nomes africanos ficam sempre como sobrenomes. Nossos pais colocavam os nomes em função da odisseia ou do problema que aconteceu. Então carregava-se essa mística, esse processo histórico. E hoje, a sociedade atual, infelizmente, não leva em consideração isso. Quando fui criança, minha mãe me nasceu, tinha muito problema da saúde, não sei o quê. E ele trataram o nome, dizer que não, você cresce como natural mesmo uma fruta. Uma fruta, sim. Os nomes em línguas nacionais circunscrevem a cultura, acarretam um significado sócio-histórico e cultural que deve ser preservado. E é na província de Malange onde terminamos assim esta edição primeira do ano do Selo Cultural aos domingos no seu canal de televisão. Gratos estamos pelo carinho da sua audiência, desejo-lhe pois uma excelente semana laboral e que o ano de 2026 seja para si um ano de muitas realizações. Até o próximo encontro.